dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos a mais um vídeo do Projeto Feynman. Meu nome é Tainá e eu tô aqui pra falar com vocês um pouco sobre Carlos Drummond de Andrade, que foi o principal poeta da segunda fase do modernismo e também considerado como o principal poeta do século XX como um todo, ok? E pra gente conseguir entender um pouco sobre Carlos Drummond, a gente precisa primeiro compreender que ele teve 4 fases. A primeira fase foi a fase Gauche, que ele se considerava superior ao mundo. E essa fase durou na década de 40, da década de 30, ok? E a segunda fase foi a fase social. Ele era menor que o mundo. E essa fase durou de 40 a 45, assim, chegando até 50, também mesclado para ele. E depois a gente vai ter a terceira fase, que vai ser a fase do não, que ele vai se considerar igual ao mundo. E essa fase vai durar na década de 50 e também na década de 60, ok? E vai ter 2 repartições. E na fase do não, a gente vai ter a poesia filosófica e a poesia nominal. E a última fase dele é a fase da memória, que vai ser a última mesmo, porque daqui a pouco ele morre. E ele vai durar da década de 70 e também na década de 80, ok? Então vamos começar. A primeira fase é a fase Gauche, na qual ele vai se considerar superior ao mundo. É importante a gente entender que Carlos Drummond de Andrade sempre vai estar vendo o mundo de uma forma um pouco pessimista. O mundo é mais ou menos podre, é mais ou menos ruim. E nessa primeira fase, ele tinha o gauchismo. O que é o gauchismo, Thay? O gauchismo era um sentimento de deslocamento, sacou? Ele vai estar sempre se sentindo fora, assim, o mundo é isso e eu não pertenço ao mundo. O mundo é uma coisa e eu sou outra totalmente diferente. Não tá batendo esse sentimento, entendeu? Então o que ele vai sentir? Ele vai se sentir deslocado. E é isso que vai caracterizar essa fase, ok? Ele vai ter, as principais obras dele dessa fase vai ser alguma poesia que foi lançada na década de 30 e também Brejo das Almas, que foi lançada em 34. E as características das poesias dele vão ser uma ironia, um humor, uma linguagem coloquial. Se você se lembrar, a linguagem coloquial também estava presente na primeira fase do modernismo. E aqui, nessa fase Gauche, ela permanece, ok? E você vai ter, então, um pessimismo, um individualismo. Ele é excluído, ele é deslocado, ele não pertence ao mundo. E ele tá individual aqui, ó, ele tá sozinho, é só ele. E isso vai ser o individualismo de Carlos Drummond na primeira fase. Você vai ter, então, também uma reflexão social e uma metalinguagem. Essas 2 características você vai poder ver em outras fases que eu vou falar mais à frente. E ele vai continuar pensando nisso, ele tá deslocado, ele tá fora. E nessa primeira fase, ele vai descobrir que não há saídas. Não há. O mundo é assim e ele se sente deslocado para isso, ele não vai ter nenhuma saída. A gente vai então para a segunda fase dele, que foi essa fase social. Essa fase social, eu pessoalmente acho que é a mais interessante pra gente estudar, porque ela foi de 40 a 45. Recapitula um pouquinho o que está acontecendo meio fora de ordem aqui, mas vamos lá. Você teve então a Segunda Guerra Mundial que começou em 1939, aí ela vai acabar lá para 45. Depois você vai ter também aqui no Brasil. A gente já tá na ditadura Vargas, entendeu? Depois, daqui a pouco pra frente, o Vargas, ó, vai ser tirado, porque ele entrou com 30, ele fica 15 anos no governo, vai ter um tempinho de ditadura, que é esse tempo de agora, e daqui a pouco, ó, ele cai fora. Mas, por enquanto, tá nessa ditadura, um negócio mais fechado, um negócio mais duro e repressor. Repressor? Opressor. Então, ele vai ter isso. E ele vai estar sempre nesse fogo, pá, e tal. Em 35 a gente teve a intentona comunista. Se você não está estudando história, para um pouquinho e dá um aprofundamento lá. Vale muito a pena para você entender isso melhor, ok? Porque história e literatura vão ser um conceito que vão estar sempre andando junto, principalmente no século XX, com tantas mudanças acontecendo aqui no Brasil. E voltando um pouquinho mais para literatura, não me divergindo mais, ele vai ter então um interesse por problemas da vida social. É nessa fase que ele vai se achegar um pouquinho às ideias socialistas e comunistas. Então tudo que o proletariado produz ao proletariado pertence, vai entrar na cabeça de Drummond e vai ficar lá, ó, matutando toda hora na cabecinha dele, e ele vai começar a pensar, pois é, né? Acho interessante esse negócio, será que tá certo? Ele começa a se interessar cada vez mais pelas causas sociais, pelos problemas políticos do Brasil e tal. Vai ser aquela literatura politizada que eu falei no primeiro vídeo. E você vai ter então na cabeça dele que ele mudou tudo isso por causa do contexto. Vai ser toda essa mudança na obra dele, vai ser por causa do contexto. E ele vai se dar conta de que todos os homens
São Gauche. O gauchismo, que era aquele sentimento de deslocamento dele, ele achava que era só ele que sentia. Mas aí quando ele foi viver nessa fase, pá, não era. Todo mundo é gaúcho, todo mundo tem esse sentimento de gauchismo. Todo mundo é deslocado, é uma característica universal. E aí ele começa a pensar, pô, eu não sou maior que o mundo, eu sou menor que o mundo. Então a gente não pode se isolar. Antes ele se isolava, ele colocava só pra ele mesmo. Não, dava as costas pro mundo, o mundo ficava pra trás. Mas agora ele vai ver que todo mundo é igual, todo mundo é deslocado nesse mundo. Ele não pode se isolar. Ele precisa entrar e transformar o mundo. Ele vai ter essa ideologia de que ele tem que mudar tudo. E isso vai entrar também como consequência da causa socialista e comunista, porque ele simpatiza muito nessa época. E ele tem todo esse fogo, esse gás. Não, tem que mudar, tem que fazer isso. A gente tem que transformar o mundo que a gente vive, a sociedade. E aí depois a gente vai partir para a fase do não. A fase do não, ela vai durar na década de 50 e na década de 60, ok? E ela vai ter como principal obra Claro Enigma, que é de 51, e Lição das Coisas. Eu acabei me esquecendo de falar das obras da segunda fase de Carlos Drummond. E a gente pode citar, por exemplo, José, que foi lançado em 42, ok? Lá no livro de literatura, se eu não me engano, tem um pouco sobre essas obras, tem trechos. Eu acho interessante, se você quiser se aprofundar, você entrar lá e entender um pouquinho mais como é que tá funcionando, ok? Mas beleza, vamos continuar. Depois que chegou essa fase do não, lembrando, essa fase é a fase da negação. Ele vai se sentir igual ao mundo. Toda aquela guerra, aquele medo que você tinha, passou. A Segunda Guerra Mundial acabou. A gente vai ter então a guerra começando ali. É a Guerra Fria, mas não é aquela guerra física. É mais uma parada diferente, assim, não chega a ser um combate entre as potências do mundo nessa época. E você vai ter também aquele medo, por exemplo, a ditadura Vargas acaba. Vargas sai em 45. Eu não lembro quem que entra no lugar dele, mas Vargas sai. E aí esse medo passa, essa guerra passa, tudo acalma, se aquieta, fica mais calmo. E aí o que acontece? O gás dele, aquele fogo e tal, pra mudar o mundo, tudo isso e etc., se esvai, simplesmente desaparece, pouco a pouco, de forma bem suave. E chega nessa fase do não, ele já se olha e fica assim, pra quê? Eu não tenho tanto sentido. Eu achava que eu era maior do que o mundo, agora depois eu achei que eu era menor do que o mundo. Só que a realidade é que eu sou igual ao mundo. Se o mundo é podre, eu sou tão podre quanto. Se o mundo é bom, eu sou tão bom quanto. Eu sou tanto quanto o mundo. E ele começa a se ver dessa forma, assim, ele larga a política, ele não mexe mais com política nas obras dele. E ele enxerga tudo de um pouco mais diferente. E a gente vai ter, então, como eu tinha falado, dois tipos de poesia dessa época. A gente vai ter a poesia filosófica e a poesia nominal. A filosófica, ele vai ter essa ideia pessimista, tanto como na nominal também, mas um pouco pra frente. Mas esse pessimismo, essa reflexão, essa metafísica, essa metalinguagem dele, ele vai voltar com isso. E ele vai ter os temas existenciais. A gente vai falar de amor, de morte, de infância, de memória, de tudo que ele viveu, sabe? Então ele vai estar sempre recorrendo a isso, a esses temas existenciais. Que de uma forma ou de outra os autores sempre acabam recorrendo a isso, porque é a fonte de inspiração deles, né? Que você já viveu, o autor sempre acaba buscando nisso e continuando sobre suas obras, se inspirando no que ele já foi vivido, no que ele pensa, no que ele sonha, na morte, nas coisas, nas questões existenciais da vida. E a gente vai ter então essa poesia filosófica, vai ser uma poesia de quem já cansou do mundo, quem já se frustrou com a realidade. Ele teve todo aquele gás na segunda fase, isso, aquilo, vamos fazer, mas agora ele tá bem mais calminho, ele tá cansado. Ele tá iludido, ele saiu da ilusão, para falar a verdade. Na mente dele, o que ele viveu foi meio que uma ilusão. Agora ele tá desiludido, ele tá cansado, ele tá exausto com o plano existencial, com o mundo. E aí ele vai ter muito mais um foco, ele vai se preocupar muito mais com a estruturação do texto, entendeu? Ele vai cumprir muito com a construção poética. Mais uma parada, assim, para título de memória, vocês podem lembrar um pouco do parnasianismo. O parnasianismo se importava muito com a construção do texto. Essa importância com a construção, Carlos Drummond vai empregar muito na fase do não, na parte da poesia filosófica. Não tanto quanto um Parnaso, mas vai voltar um pouquinho. E aí a gente tem a poesia nominal, que é a segunda parte dessa fase do não.
A poesia nominal vai ser cheia de neologismo. Para quem não sabe, neologismo é quando você cria novas palavras. Você pode ver que, por exemplo, é printar. Printar é uma palavra que o brasileiro criou para tirar um print, entendeu? É um neologismo. E ele vai trazer também aliterações, ele vai trazer rupturas sintáticas. E é isso que vai ser a principal ali característica dessas poesias nominais dele. E é importante a gente falar também que ele se aproxima muito do concretismo. O concretismo era uma estética vigente ali na época para a escrita, para a arte no geral. Só que o concretismo ele tem uma característica de ser muito formal, o formalismo. E o Carlos Drummond de Andrade, ele vai estar fugindo disso. Ele se aproxima, mas nem tanto, sabe? Ele fica ali, ó, petiscando, flertando bastante, mas não chega a tomar nenhum ato com isso. Ele corteja, mas não faz nada, não faz nenhuma proposta. E é importante eu ressaltar que, tanto na poesia filosófica quanto na poesia nominal, vai ser muito recheado de pessimismo, você vai ter um impasse da comunicação poética. E quando essa fase se dá, assim, um fim lá para 70 e 80, você vai ter o surgimento, então, da fase da memória, que é o que vai tomar essas duas últimas décadas, da década de 70 e a década de 80, porque um pouquinho mais pra frente ele morre, né? Acontece a vida. Mas aí, o que você vai ter? As principais obras da fase da memória, que é a última fase dele, vai ser a série Boitempo e a série Farewell, que em inglês significa despedida, que vão ser obras que vão ser lançadas depois da morte dele. E você vai ter, então, um aprofundamento de temas universais. Você vai ter ele voltando sempre à memória, o que ele já viveu, a infância. Ele vai se aprofundar de uma forma incrível, muito mais do que a gente tinha visto antes. E você vai ter também, no último livro dele, vai ficar muito presente, o Farewell, vai ficar muito presente essa reflexão, essa filosofia. Ele vai misturar muito humor e ironia, que eram algumas das características até da primeira fase dele. Então ele vai ressaltar isso de forma irônica, sabe? Aquele jeitinho dele, pra fazer te questionar. E eu acho que se você colocar que o autor, ele sempre usa forma irônica ou humor de alguma forma, você provavelmente vai acertar a questão. Porque os autores sempre buscam falar um pouco sobre um tema universal quando eles estão nessa parte da vida deles, da obra deles, e sempre buscar um pouquinho com ironia, sabe? Pra mostrar como que a realidade é irônica. É um humor sádico, sabe? Nem assim, dessa forma. Você vai ter também, então, que ele vai dar destaque ao universo da memória. E ele vai estar voltando ao que ele já viveu, ao que ele participou e tudo isso. E esse foi Carlos Drummond de Andrade. Ele é considerado o maior poeta do século XX. E foi ele que fez a poesia sobre a pedra. Eu não sei ela decorada, mas ele fala: tem uma pedra no meu caminho tem uma pedra. Uma pedra tem no meu caminho, no caminho tinha uma pedra. Ele continua brincando com isso. É muito interessante se você puder dar uma olhada nas obras dele, tá? Vale muito a pena. E essa foi a aula sobre Carlos Drummond de Andrade. Ela ficou um pouquinho maior, mas não se esqueçam de ir lá no Ava, checar tudinho e tal, ver o conteúdo que tá lá que os professores colocaram, se preparem muito bem para a segunda P, porque você pode achar que literatura não tira ponto de você, tire muito, tá? Lembrando que literatura tá envolvida em tudo que a gente vive hoje em dia. Todas as músicas são literatura também. Beijinho!